a lógica do dinheiro impera em todas as esferas. Na hora do político concorrer, se ele tem mais dinheiro, ele ganha. Aí ele ganha, ele fica 4 anos no poder, aumenta 86% do seu patrimônio. Que chamar de democracia isso que nós vivemos é um erro, de certa forma, Fred. A gente pode até dar outro nome, eu nem sei qual seria. Bom, vamos lá de volta aqui, gravando os vídeos no canal Entre Montanhas. Tenho o prazer aqui de iniciar essa nova série com o Guilherme Torquetti, grande amigo meu. E eu sempre tinha muita dúvida de como que eu ia sair desse olhar de analisar a história, né, os séculos 18, 19, para quem tem interesse, tem vários vídeos interessantes aqui no canal, e como que eu ia cair nos dias atuais, no presente. Então, nada melhor aqui do que fazer isso em dupla com o Guilherme, analisando presente em Minas. É isso aí, Guilherme. Se você quiser dar um oi, depois eu retomo aqui. Então, Fred, te agradeço demais pelo convite, meu caro. Eu topei no primeiro instante que você me sugeriu esse projeto. Eu acho que foi até um convite para eu pisar nos pés de Minas. Eu sempre estive aqui nesse estado, nasci aqui em Belo Horizonte, mas nunca me despertei assim para um olhar sobre a realidade da nossa mineiridade. Eu não tinha isso assim no meu campo, e aí eu com esse convite, eu penso que assim, eu gosto muito, né, de ficar refletindo sobre literatura, filosofia, as áreas das humanidades, é, mas sentia falta de algo mais concreto e mais próximo, assim, que meus olhos estão vendo, que as minhas mãos possam tocar, e eu acho que esse trabalho que você me convidou faz muito sentido. Eu sempre tive uma vontade assim de ter algum tipo de participação política, mas assim eu me considero assim classe média, bem média, sabe, Fred? E nessa perspectiva pode parecer assim pequeno, e talvez seja mesmo. É, o fato de ser classe média me tirou de uma urgência das ruas mais popular, mas também não me fez usufruir das benesses da elite. Eu sei que eu tenho muitos privilégios, tenho consciência disso, mas eu me sinto nesse não lugar da participação política. Eu não sei como fazer, eu não me vejo em lugar nenhum. E eu acho que essa oportunidade que você está abrindo aqui para mim é uma possibilidade para que, por meio do nosso trabalho de investigação e de análise crítica da realidade, a gente possa ter um tipo de participação política que é conscientizando as pessoas com informações muito qualificadas, interpretações, e dessa forma, quem sabe, convidar essas pessoas para agirem, e quem sabe também para a gente descobrir quais são as ações possíveis que a gente possa empreender quando a gente analisa os dados, porque eu sei que ainda é pouco, mas pode ser um começo. E talvez a gente descubra, e vai ser muito bom se a gente descobrir o que mais a gente pode fazer a partir daqui. Então eu acho que a gente está dando, eu estou dando um primeiro passo aqui com vocês, você já tem o canal, para a gente pensar Minas Gerais na nossa realidade mineira, com os dados que estão publicados. Então, a nossa pauta é a realidade, são os dados que estão publicados. A gente assim, né, não vai conseguir nenhum furo de reportagem, então a gente vai acessar os dados. Agora, a gente também vai interpretar os dados. Por isso que eu já falei com você numa reunião anterior que a realidade é a nossa lei. É o chão onde a gente vai pisar, e a partir daí a gente vai enxergar essa realidade com os nossos olhos. Então, eu te agradeço muito pelo convite e espero poder contribuir aí com essa conversa. Legal, Guilherme, ótimo. Então,
Só para embasar quem nos escuta, para a gente abordar os dias atuais, a gente teria diversos caminhos aqui. E como estamos no ano de 2026, nós escolhemos especialmente trazer alguns dados das eleições. Bom, os dados das eleições são públicos, divulgados no Tribunal Superior Eleitoral e permite efetivamente que a gente entre ali e entenda quem de fato está se candidatando para ser os nossos representantes nos poderes executivos e legislativo. Mas nada melhor do que a gente olhar para quem foram os candidatos 4 anos atrás, nas eleições de 2022, candidatos esses que vários ainda estão no poder. Então esse é o nosso objetivo aqui. E a gente também teria vários caminhos aqui. É claro que chama muito mais atenção os candidatos a governador. Esses são aqueles que aparecem mais. Então, nesse vídeo específico, a gente vai iniciar trazendo alguns fatos e dados aqui sobre a eleição de governador em Minas no ano de 2022. Ô Fred, eu acho muito interessante 2 aspectos sobre a data, né? Assim, eu sei que eu vou falar um absurdo aqui, mas seria muito bom se o Brasil mudasse a época da eleição para fora do ano da Copa do Mundo. Parece uma grande brincadeira, assim, mas eu acho que isso muda muito a psique da nossa população. A gente entra no modus operandi da Copa do Mundo, que é de muita expectativa, comemoração, a gente quer extravasar, quer se sentir brasileiro. Então a gente tem um apelo forte assim da nossa brasilidade, a gente quer o hexa e a gente quer correr atrás disso e tudo certo. E aí a Copa acaba, se a gente for vencendo, ela vai perdurando até a final e quem sabe sermos campeões. Fica um tempo muito pequeno para acontecer as eleições. Então assim, a gente não muda de chave facilmente, sabe? Eu acho que isso, de certa forma, atrapalha o senso crítico da população. E os políticos sabem disso, os marqueteiros sabem que a gente está no ano de Copa e que por agora eles não precisam investir tanto nas campanhas políticas. Isso é um aspecto. Outro aspecto que você me chamou para a gente conversar sobre Minas Gerais, eu achei isso fantástico. Por quê? A gente nem fica tão regional baseado no nosso município, Belo Horizonte, Nova Lima. A gente não fica tão reducionista, mas a gente também não se perde tanto nessa esfera federal, que é onde eu consumo mais as informações, fico indignado com as questões, mas minha mobilidade política se perde nessa indignação, porque eu não sei nem por onde começar. Mas talvez em Minas Gerais, esse lugar intermediário, possa ser muito interessante da gente investigar. E não só o executivo, você me chamou a atenção para o legislativo, que são aqueles esquecidos, entre aspas, que a gente vota lá na urna, depois nem se lembra deles, em quem votamos e tal. E com essa força que o orçamento está ganhando no legislativo, a gente precisa olhar também, porque junto com o poder econômico vem o poder político. Então, o executivo está enfraquecendo à medida que o legislativo está fortalecendo. E aí, esse olhar nessas 2 instâncias, do executivo, do legislativo e, quem sabe, até do judiciário, eu acho que vai trazer uma visão ampla sobre Minas Gerais, que eu tenho certeza que a gente vai descobrir muita coisa, viu, Fred? É isso aí. Não, concordo. Bom, então, de fato, para iniciarmos, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente enxergar alguns dados bem interessantes sobre a última eleição para governador de Minas no ano de 2022. Tá. Bom, os dados, obviamente, estão abertos, disponíveis para quem tiver interesse ali. E o primeiro ponto que chama bastante atenção na eleição de 2022 é que foi uma eleição pautada aqui por 10 candidatos, né? A gente tem a lista completa aqui, e é claro, a gente sabe que o Zema ganhou na eleição de 2022, foi uma reeleição dele, e nessa eleição a gente teve, especificamente, uma boa representatividade, pelo menos considerando o aspecto ali de gênero. A gente teve 5 mulheres e 5 homens. Então, tratando assim de um regime democrático, no qual a gente entende que os candidatos representam de fato a diversidade da população,
um primeiro olhar, a gente pode chamar atenção falando assim, não, de fato tem uma representatividade interessante de gênero, de renda, mas na hora que a gente vai esmiuçar um pouco mais os dados, a gente vê que de fato esse sistema tem vários limites importantes. E nosso objetivo é exatamente entender isso hoje aqui. Então, a gente vai chamar a atenção de alguns dados, aqui a gente traz quantos votos eles receberam, as despesas, quanto que foi doado de pessoa física para cada campanha ali dentro e quanto que os candidatos declaravam na sua declaração de imposto de renda, ou seja, qual que era o patrimônio de cada um deles. Então, quando a gente esmiuça esses dados, a gente vê que esse sistema que impera hoje, ele não é tão bem representativo assim. É isso que eu quero chamar um pouco a atenção aqui. Então, primeiro ponto, né? Os dois principais candidatos ali nessa eleição foram o Zema e o Calil. E na hora que a gente pega e a gente começa a trazer um pouco mais dos dados, a gente vê que os dois juntos tiveram 91% dos votos, eles tiveram 70% das despesas e eles tiveram também 66% da doação de pessoas físicas e 96% dos bens entre os 10 candidatos anteriores. Então, assim, não é um sistema totalmente representativo. É um sistema no qual a gente teve 2 candidatos e outros 8 que representaram alguns interesses, mas que não tinham os mesmos recursos e a mesma visibilidade que esses dois tinham. Então, como que a gente pode dizer que esse sistema, de fato, permite uma representatividade, sabe? Se esses concentram boa parte dos recursos. Então, esse é o primeiro ponto aqui dentro. Ô Fred, e olha só, assim, eu acho muito interessante e revelador esses dados. Assim, no nosso sistema capitalista, a gente fala muito da livre concorrência, não é? Perfeito, isso. Tudo bem, isso até a página 2, porque na página 1, que a gente lê sobre a livre concorrência, até parece que é nobre. Bom, existe liberdade, você vai performar, e se você performar melhor, você vai ter uma vantagem na concorrência que você faz contra outra pessoa. Isso parece ser verdade, mas quando a gente vira na página 2, o sistema também beneficia quem tem mais poder, e aqui no caso é poder econômico e poder político. Ou seja, são 2 candidatos que estão concorrendo. Não é uma livre concorrência entre 10 candidatos. É claro, eles têm a liberdade de concorrer, mas efetivamente, se a gente pensar na logística da ramificação, por exemplo, para você atender todo o Estado, é um dinheiro muito grande que você precisa. Aluguel de carro, pagamento de pessoal, publicidade, isso é muito dinheiro que envolve. Então, justamente os dois, que têm 96% dos bens entre os candidatos, que receberam a maioria das doações, que têm a maioria das despesas, que conseguiram a maioria dos votos. Não é possível que esse tanto de variável vai chegar na conclusão de que foi uma sorte, entre aspas, dos 2 candidatos. Exatamente. Como se eles fossem de fato melhor e a concorrência foi livre. Eu não vejo esse conceito de liberdade com tanta clareza. A gente sabe que não é uma liberdade que existe por trás dessas concorrências. Eles estão concorrendo porque eles têm mais dinheiro. E talvez o sistema não beneficie aquele que não tem, porque ele vai ficar refém de muitos entraves numa campanha. Como é que você vai garantir que só de viagem do candidato, para o candidato viajar com a sua comitiva, já é caro pra caramba, bicho. Se você tiver pouco dinheiro, você vai viajar pouco. Se você viajar pouco, você vai andar pouco. Se você andar pouco, você vai ficar pouco conhecido. Então, quem tem dinheiro ganha, no final das contas. Salvo exceções históricas que são exceção da regra. Mas a regra é, quem tem dinheiro ganha. Não, exatamente isso, Guilherme. E aí, deixa eu só chamar a atenção de 2 estatísticas importantes aqui, né? Bom, primeiro ponto, vou chamar a atenção aqui de uma correlação entre os votos e as despesas de campanha. Se a gente analisa uma correlação entre os votos e as despesas de campanha, a gente tem uma correlação de 0,94. É uma correlação muito alta. Para quem entende, a correlação vai entre 0 e 1.
Então, quanto mais próximo de um, mais aquela variável específica é explicada pela segunda. Então, isso significa que, de fato, as despesas eleitorais ditaram os votos efetivamente. Então, você tem toda a razão em dizer que, assim, quem teve mais recurso de campanha explica perfeitamente os votos ali dentro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que chama muita atenção, que sinceramente é assustador, é esse aqui, olha. Na hora que a gente vê os bens do candidato Zema, que foi o eleito, em 2022 ele declarou bens de 129,795 mil reais. Então, 129 milhões de reais de bens. Se a gente soma todos os bens dos outros 9 candidatos, o Zema tinha 14 vezes a soma dos bens dos 9 candidatos anteriores. Então, assim, realmente não tem uma livre concorrência, uma livre representação aqui, né? É um ponto importante aqui para a gente analisar. Bom, seguindo em frente, um outro ponto que chama atenção efetivamente, na hora que a gente entra no site do TSE, ele permite que a gente faça uma comparação de qual era o patrimônio declarado pelo Zema em 2018 e qual foi o patrimônio declarado em 2022. E a gente vê aqui um salto assustador, saindo de 69,7 milhões de reais para 129,8 milhões de reais. Isso significa um crescimento em 4 anos de um patrimônio de 86%. É um salto, assim, assustador, né? Praticamente a gente ganhar 60 milhões em 4 anos, é um pouco mais de 1 milhão por mês aqui. E para explicar efetivamente, na hora que a gente abre a declaração dele, comparando o ano de 2018 e o ano de 2022, ele tinha uma participação significativa numa empresa da família, ligada especificamente a postos de combustível, e ele faz a venda disso. Então, boa parte desse acréscimo de riqueza é devido à venda dos postos de combustíveis que pertenciam, de fato, à família dele, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Sim? E olha só, assim, a gente aqui não tá levantando suspeita de nada sobre esse incremento do patrimônio do Zema. Vamos dizer que ele foi bem sucedido e conseguiu esse dinheiro. Exato. A gente não tem prova de nada. Independentemente disso, veja bem, esse sucesso financeiro não qualifica o Zema como político. Ele foi bem sucedido economicamente. Politicamente, ele pode ter as suas limitações. Mas, aparentemente, entrar na política foi um bom negócio, porque em 4 anos ele teve um aumento do patrimônio dele de 86%. Eu vou tentar operar com os números aqui, não é minha área, mas eu vou só falar um pouco sobre isso. Veja bem, ele já estava saindo de um patamar que não é o patamar da população de Minas Gerais. Uhum. E ele está indo para um outro patamar que deixa de ser mais ainda o geral da população. Essa sanha por capital, essa lógica de que ele é um empresário bem-sucedido, isso vende uma ideia de que tudo se resume a dinheiro. E eu acho esse tipo de raciocínio muito perigoso, porque o servidor público que vai para a política, ele teria que pensar na complexidade que é gerir um povo complexo. Minas Gerais tem um patrimônio cultural muito rico, tem as reservas ambientais, os recursos naturais também são significativos na área da mineração, etc. Então, assim, se a gente for com a sanha do capital em cima de um estado como esse, a gente vai querer privatizar tudo, sabe? Parece que, assim, a lógica do dinheiro impera em todas as esferas.
na hora do político concorrer, se ele tem mais dinheiro, ele ganha. Aí ele ganha, ele fica 4 anos no poder, aumenta 86% do seu patrimônio. Então parece que assim, é o dinheiro na frente de tudo, e aí a gente sabe, quando a gente vai para a cidade de Belo Horizonte, a gente sabe que a realidade dessa discrepância entre esses muito, muito, muito ricos que a gente nem acessa e a grande maioria da população, que é uma população de trabalhadores, a gente percebe que essa discrepância não está sendo representada de longe na nossa política. Você entende, Fred? Então, assim, Sim, me perfeito. espanta como que o sistema beneficia aquele que já tem muito e ele, aí eu vou falar na figura do Zema, ele não olha para quem tem pouco de maneira muito qualificada, como eu acho que deveria ser. Porque se eu olho da janela da minha casa, se eu vou no centro da cidade, eu vejo o pequeno comerciante sufocado, um tanto de loja que está alugando, isso deve ser até um fenômeno social das grandes cidades, a quantidade Sim. de espaços físicos, porque o online ganha muita força, a quantidade de espaços físicos alugando, e ali, se a gente for olhar, é o pequeno, né? É o pequeno comerciante, o que tinha ali um ponto, e aí significa que é uma família em dificuldade, significa que aqueles funcionários que estavam trabalhando ali também passaram por algum tipo de dificuldade, e a quantidade de pessoas na rua, Fred. Perfeito. Eu não sei se é assim um olhar mais sensível que eu tô com essa população, mas eu percebo mais pessoas na rua, bicho. E eu tô achando isso assim, quando eu vejo que essa cifra de 129 milhões declarados. Declarados, perfeito, isso Sabe-se mesmo. lá o que se declara, o que não se declara. Mas 129 milhões é um afastamento da realidade. Muito grande. Desloca totalmente essa pessoa da realidade e aí ele vai fazer negócios dessa magnitude. Então, eu acho que essa sanha de privatização vem desse lugar também. Uma sanha de fazer altíssimos negócios. Só que, bicho, a população não vive de altos negócios, não, velho. A população, ela vive de quê? Ela vive ela busca, né, por uma condição digna, ela busca por empregos dignos, ela busca por tempo de lazer, ela busca por fruição cultural, ela busca por esporte, ela busca por isso. Só que a pessoa está em altíssimos negócios. Perfeito. Ela não vai chegar nessa população que é majoritariamente a nossa, sacou? Não, concordo, Guilherme. E aí, assim, a sua fala me convoca para a gente abrir um pouquinho mais os dados, e eu vou fazer isso até compartilhando o site do próprio TSE, sabe? Legal. Primeiro, vamos comparar ali, vamos ver esses 69,7 milhões, para quem tiver interesse aqui, olha, divulgação de candidaturas e contas eleitorais da eleição federal de 2018, cargo de governador de Minas, os bens declarados pelo Zema em 2018 somaram 69,7 milhões, e na hora que a gente vai abrindo as participações aqui, a gente vai vendo alguns pontos interessantes, né? Então, quem era o Zema em 2018 a partir dos bens aqui dentro, né? Se a gente pegar os 69 milhões aqui em cima, dos 69 milhões, 60 milhões aqui ó, 60 milhões de reais vinham dessa empresa específica, Ricardo Zema Participações. E a família dele tinha vários outros negócios ali. Um exemplo específico era aqui, ó, a empresa, deixa eu colocar, a empresa Autozema, 33 mil reais, e várias outras empresas aqui, ó, a empresa Zema Diesel, 21 mil reais. Então, quem era o Zema de 2018? Era um cara de elite do interior de Minas, que era um empresário bem sucedido no interior de Minas, né? E aí vamos ver o que ocorre com ele de 2018 para 2022, quando ele declara efetivamente esse patrimônio dos 129 milhões de reais. Legal. Esses 86%, né? A mais. Isso mesmo. Então, de onde vem?
o principal item que explica esse crescimento significativo, ele vai ser alocado aqui, olha, 27% da empresa Ricardo Zema Participações, que é aquela mesma empresa que a gente viu anteriormente em 2018. Mas tem um acréscimo bem significativo aqui no patrimônio dele, que é um fundo de investimento aqui de 33 milhões de reais. Então, o que ocorre? Assim, esse cara sai de ser um empresário do interior de Minas, super bem sucedido ali dentro, com uma herança, que é super importante esse ponto. Então, não foi ele que fundou as empresas anteriormente, na verdade, ele herdou da família. E aí, na hora que ele faz a venda dos postos de gasolina, boa parte disso entra nos fundos de investimento. Então, ele deixa de ser simplesmente aquele empresário típico do interior de Minas e ele passa a ser, efetivamente, um financista. Alguém que extrai boa parte da sua renda e da sua riqueza dos juros. E aí, de novo, é bem interessante porque em dezembro de 2018 a gente tinha uma taxa Selic no Brasil de 6,5% ao ano. E no ano de 2022, no mês de dezembro, a gente tinha uma Selic de 13,75%. Então, ele surfa também nesse aumento praticamente bem significativo das taxas de juros do Brasil, saindo de ser um empresário típico do interior de Minas e passando a ser, claro, alguém que extrai boa parte da sua riqueza como um rentista, sabe? Então, esse é um ponto interessante aqui. Não, interessante demais, Fred. E essa visão, assim, muito capitalista de um capitalista, mostra o quanto que o sistema ele roda de forma mais azeitada numa engrenagem que é própria dele, né? Perfeito. E aí, bicho, quando você mostra, por exemplo, aquela tabela da discrepância de valores, ela é muito reveladora como uma espécie de sintoma do sistema que a gente tá vivendo. Eu acho que chamar de democracia isso que nós vivemos é um erro, de certa forma, Fred. A gente pode até dar outro nome. Perfeito. Eu nem sei qual seria. Uhum. Ou talvez fazer uma brincadeira com o nome de demo, do demônio, democracia, é o sistema do demônio. Porque, assim, isso não é representativo. Outras possibilidades poderiam ser desenhadas, mas a sociedade, e até diria, assim, eu não conheço muito a fundo outros sistemas políticos que a gente poderia aqui nos inspirar, talvez até mais para frente a gente possa pesquisar um pouco assim sobre quais outros caminhos podem ser desenhados, mas da forma que o Brasil desenhou, com essa democracia capitalista, Sim. da forma como está, ela não representa e elas, aliás, vou corrigir aqui minha fala, ela representa uma fatia, que é essa fatia deslocada da realidade, dos milhões e milhões, das negociadas e negociatas. Você acha que o Zema, quem que senta na mesa do Zema para negociar com ele hoje em dia, Fred? Deve ser só os grandalhões de tudo. Então, você imagina, por exemplo, o Zema tocando um tambor de congado? Exatamente. Numa festividade? Ele Não. com essa lata dele aí, colocando esse colete que ele coloca e tocando um tambor de congado e honrando a tradição do nosso povo? É Você difícil. bota fé? O cara tá em outra, velho. O cara tá no nível de Faria Lima. É esse papo desse povo. E a gente aqui lascado, bicho, correndo atrás de dinheiro. E justamente eles que não param de pensar em dinheiro ganham dinheiro pra caramba. A gente também não para de pensar em dinheiro porque a gente tá lascado. Se eu não pensar em dinheiro, de dar um jeito de ganhar dinheiro e fazer o meu aqui, eu também vou me lascar para lá e eu vou ter muita dificuldade para honrar aqui a minha vidinha que eu levo. Mas é uma outra realidade que se cria.
Eu acho que Sim. psiquicamente, Fred, que eu tô querendo entrar na mente do Zema, assim, e pensando com a cabeça dele, velho. Na mesa dele só senta a galera graúda, mineradora, é só o pessoal de altíssimos interesses. Bom, tem uma forma específica da gente tentar entender isso, tentar entender o que Uhum. está na cabeça dele, tentar entender com quem que ele senta. Então, qual que é a Ah, proposta legal. aqui? A gente analisar as receitas de campanha. Então, quem foram aqueles ou quais foram os recursos que financiaram a campanha dele em 2018 e que financiaram em 2022, tentando entender quais são as forças que, de fato, o apoiaram ali atrás, tá? Então, o que a gente fez? A gente trouxe aqui uma comparação do ano de 2018 com o ano de 2022. No ano de 2018, é bem importante a gente lembrar que no ano de 2018, o Zema estava concorrendo também como o Partido Novo, que tinha uma promessa de não utilizar os recursos públicos. Então, eles fizeram uma campanha aqui que gastaram 5,8 milhões de reais nessa campanha do ano de 2018, e desses, 5,675 vieram aqui de recursos financeiros representados, sendo esses 3,3 milhões de doação de pessoa física. Então, de fato, ele teve um apoio bem significativo dos empresários em Minas, que pagaram mais de 50% da campanha dele, e os outros 2 milhões de reais vieram aqui de doações de partidos políticos, tá? Na hora que a gente vai no ano de 2022, a gente vê que teve um salto bem significativo. E aqui é importante. Então, o que isso significa? Na hora que aquele cara, que era um empresário, que tinha promessa de não utilizar o recurso público em 2018, na hora que ele senta na cadeira de governador, 4 anos depois, em 2022, a campanha dele dá um salto de quase 3 vezes. Então, ele sai de uma campanha de 5,8 milhões de reais e a campanha dele passa a custar 17,3 milhões de reais, sendo que boa parte disso, 16,87, veio através do fundo dos partidos no Brasil. Então, tem um salto muito significativo de 2018 para 2022, e isso é importante a gente analisar, sabe? A gente entender um pouquinho qual foi essa mudança aqui. Então, Fred, se eu entendi bem esse número, 16 milhões são operações de fundo partidário. Isso mesmo, perfeito. E na vez anterior, que foi 2018, essa mesma variável é 271 mil. Não, é aqui, ó, 2 milhões 133. Ah, tá. Então, de 16 milhões para 2 milhões. Tá. Isso mesmo. O Partido Novo deve ter crescido também muito, né? Claro. Ganha um percentual mais alto aqui dentro, certo, mas tem uma mudança de proposta muito significativa aqui também, sim, sabe? E aí, eu acho que é interessante, eu vou abrir propositalmente aqui de novo o site do TSE para a gente entender isso com calma. Então, na hora que a gente entra aqui, ó, na eleição do ano de 2018, a gente vai ver daqueles 5,8 milhões de reais, quais foram os doadores de campanha. Então, tem uma parte significativa, mais de 2 milhões de reais, que vem através do fundo partidário, e aí começam os empresários, que são os amigos, né, que foi de fato a nossa fala aqui. Quem são aqueles que de fato ele senta? Então, a gente tem aqui um dos acionistas principais da Localiza, que fez uma doação em 2018 de 700 mil reais para a campanha dele. Depois a gente tem também esse Ricardo Vicentim. Ele é fundador e presidente de uma empresa chamada Rima Industrial, com atuação em vários outros setores. E depois, se a gente pega mais a fundo a lista, a gente vê também que o próprio Zema tirou do bolso dele aqui 271 mil reais, perto dos 69 milhões de reais não é nada, né? Então ele tirou uma parte lá do patrimônio dele para cá, e a gente tem outros caras, por exemplo, Carlos Santos, Francisco Santos, Marco Paiva, Márcio Paiva, todos eles aqui dentro são acionistas e conselheiros da usina Coruripe.
A gente também tem esse aqui, ó, Vicente Bretz da Silva, fez uma doação em 2018 de R$125 mil. Ele era um dos acionistas do supermercado Bretas. Então, assim, são vários empresários, de fato, que apoiaram esse cara em 2018, e era um momento que o ambiente legal permitia isso efetivamente, sabe? Certo. E 2022 teve menos doação dessas pessoas. Isso, exatamente. Na hora que a gente entra aqui, e aí o site está carregando aqui, ó, a gente vê que do gasto total da receita, quer dizer, da receita, né, de campanha de 17,3 milhões de reais, o Partido Novo lá com fundo partidário representou 16,87, e a gente tem esses outros caras aqui que são empresários. Então, Pedro Henrique de Oliveira doou 100 mil reais, e a gente tem outros empresários e outros políticos aqui dentro também, de fato financiando a campanha. Mas a gente teve uma mudança significativa, Guilherme, de 2018 para 2022, né? Então, qual foi essa mudança? No ano de 2018, os empresários doavam direto para os candidatos. E isso permitia com que a gente soubesse um pouco melhor quem que essas empresas estavam apoiando. Como esses caras foram criticados, no ano de 2022, eles passaram a doar direto para os partidos. Então, uma parte desses 16,8 milhões de reais aqui veio, de fato, do fundo partidário. Mas uma outra parte veio de empresários que, ao invés de doar para o Zema, doavam para o Novo, e o Novo repassava o recurso para o Zema aqui dentro. Tá, então pode haver uma doação indireta nessa nova versão de 2022. Exatamente. Ô Fred, a cifra, assim, eu vou fingir que eu sou ignorante aqui, pro efeito de pensamento que eu quero fazer. Eu vou fingir, tá? Eu sou um bom ator, vamos dizer assim. Bicho, eu não consigo conceber que, mesmo, vamos pegar 2018, o chefão lá da Localiza doou 700 mil reais. Porque, assim, a minha atuação vai se dar agora. O ignorantão tá falando aqui. O que ele quer com esses 700 mil reais? Perfeito. Não, e tudo certo, assim, vamos dizer que foi tudo lícito, existiu até contrato no cartório assinado, tudo certo. Mas o que ele quer com 700 mil reais? Ou outra pergunta, o que ele ganha com essa doação? Porque não é o ideal libertário da democracia que move esses empresários, Fred. Não é. Eles não estão doando para ver a democracia acontecer diante dos seus olhos. Eu estou doando para movimentar o jogo democrático, porque eu quero participar de forma ativa na democracia do meu país, portanto, doarei 700 mil reais para o candidato X, e alguns deles têm tanto dinheiro que eles doam até em diferentes campanhas, né? Perfeito, isso mesmo. Não é para ver o jogo democrático, para quê? Eu, como ignorante, e aí, nesse fingimento, assim, para quê? Que história é essa? Porque, tipo assim, a própria lógica capitalista coloque dinheiro desde que você veja retorno, que é diferente da lógica de Estado, por exemplo, né, Fred? O Estado, às vezes, ele tem que pôr dinheiro e ele não vai ver retorno. Ele vai ver retorno em benefício da população. Por exemplo, saneamento básico. Por que não privatiza com tanta facilidade o saneamento básico? Porque, porra, a empresa vai chegar lá no Chilindró, lá do trem mais longe. Ela vai gastar uma grana para chegar lá e oferecer saneamento básico, sacou? Por que ela não vai? Porque não vai dar lucro, irmão.
ela quer aqui perto que vai dar ali uma receita para ela, que vai ser uma população maior e tal. Só que o Estado ele tem que chegar lá também. Ele tem que levar benefício, quanto mais pessoas, melhor. Então a lógica do Estado muitas vezes não é a do dinheiro de volta, é do investimento. Agora, esses caras, eles não estão aí para perder dinheiro. Tipo assim, vou doar 700 mil e é isso aí. Tipo assim. No mínimo, né, Guilherme, fica aqui um ponto, né, assim, quem que esses caras representam? Por que eles estão colocando o dinheiro ali efetivamente? E aí, na hora que um governador é de fato eleito e ele foi financiado da forma que os dados mostraram agora, como que ele vai se comportar? Né? Será que ele vai se comportar de uma forma isenta, representando o interesse da população? Ou ele vai se comportar ali tendo que efetivamente atender alguns interesses? Então, essa eu acho que é uma forma que a gente tem de, no mínimo, questionar. Não, então a gente vai caminhando aqui para o final. Fred, assim, essas perguntas que a gente acaba gerando a partir de uma análise desses dados, né? Assim, é um pouco fingir a ignorância. O que será que acontece nessas mesas de negociação quando um doador de campanha senta na mesma mesa com o Zema? Primeiro, por que ele está na mesma mesa com o Zema? Né? Ele já chegou lá por algum tipo de privilégio, indicação, etc. E o que eles vão negociar? Será que a negociação vai ser isenta em prol do povo? Ou vai ser parte de um interesse que está ali na mesa, que vai tecendo essa teia entre um dinheiro de campanha aqui, um favor ali? E não estou falando aqui de ilicitude, não. Eu estou falando do que não é moral. Do que não é moral. E outra, Fredão, eu vou bater nessa tecla de novo, porque quando eu vejo essas cifras e percebo o quão inatingível elas são, para mim elas soam como irreais. O cara tem 129 milhões, o cara doou 700 mil. Isso para mim é irreal. É um número tão grande que para mim soa como irreal. E nessa irrealidade, eu gosto de pensar sobre ela. Porque, tipo assim, se eu chegar amanhã, acordar e ligar para você e falar, Fred, tá a fim de abrir uma mineradora, velho? Vamos abrir uma mineradora, eu e você? A gente não tem nem por onde começar, porque a massa de dinheiro é tão grande, é tudo tão grande, que já está estabelecido. Então, não tem como esse sistema ter outros atravessamentos de benefício para a população, um olhar caridoso com quem sofre nesse país e no nosso estado de Minas Gerais. Não tem jeito deles terem esse olhar, porque eles estão negociando nessa alta cúpula e ficam nessas cifras irreais. E aí eles vão vivendo essa irrealidade. E aí o que se debate na sociedade, e infelizmente, Fred, o que se debate na sociedade é pauta moral e de costumes. A gente fica gastando uma energia danada e fica discutindo aborto, se é concepção de vida, etc. e tal. A gente fica se degladiando aqui por filigramas religiosas, de Deus, de não Deus e tal. Fica perdendo tempo com isso tudo, enquanto essas grandes negociatas vão acontecendo no céu, no éter. E eles vão ganhando dinheiro, e aí o cara enriquece 86% de um patrimônio que já era irreal, que era 60 e tantos milhões, vai para 129 milhões. Eu quero ver na próxima, bicho. Pode anotar aí, pauta de 2026, assim que sair, a gente vai chegar lá e vai falar o que esse cara... Vamos ver que dinheiro é esse. Perder dinheiro, para quanto vai, né? Para quanto vai? Para quanto vai? Para quanto vai? E o quanto que eles devem diversificar essa grana. Porque isso é o que a gente sabe, né, irmão? É isso aí. Agora, a gente começou falando que a gente ia caminhar para o legislativo e a gente ficou só no executivo, que foi o governo Zema e as eleições, né, de 2018 para 2022. O que você tem pela frente aí, Fred? Então, assim, se vocês acharem interessante a gente apresentar alguns dados aqui, né, para quem chama mais atenção, que é claro, são os candidatos a governador,
Eu digo que, assim, que o mais interessante vai ser a gente ver quem foram os candidatos a deputado estadual e quem foram aqueles que ganharam. E, de novo, qual era o patrimônio, quais eram os interesses que esses caras de fato representavam. Quando a gente olha a Assembleia Legislativa de Minas, esses interesses, vamos dizer assim, do lado mais conservador de Minas ficam muito mais aparentes. E, infelizmente, esse é um tema pouquíssimo abordado. Então, nos próximos vídeos, a gente traz efetivamente um retrato dos principais candidatos a deputado estadual, quanto que esses caras ganharam, quais foram os votos e quais foram principalmente os interesses que eles representaram. E quando a gente analisa o que eles representam, a gente também vai refletir o negativo, o que eles não representam. Não representam, é mesmo, verdade. A gente olha, não, eles devem representar essa elite, por exemplo. Tá, ok. Tudo bem, não há mal nenhum. Mas e o que você não representa enquanto você representa a elite? Não tem lugar para todo mundo, né? Fechado. Isso mesmo, Guilherme. Brigadíssimo. Bom, primeiro vídeo aqui da temporada, né? Para tratar efetivamente o presente. E nos vemos em breve aqui no próximo. Maravilha, Fred. Estou empolgado. Vamos continuar vendo esses meandros desses números e do que a realidade nos espera. Acho que vai ser bom demais. Valeu, um abraço. Valeu, até mais. Até mais.